local, para estado em estado, meu Pai, de cidades em cidades, de aldeias indígenas e aldeias indígenas, e até mesmo de países em países, continente em continente, Senhor, levando a Tua palavra para salvar almas, para livrar vidas, para restaurar, para purificar lares, casas, famílias, para ir de encontro aos aflitos e necessitados. E neste momento de oração, ó Pai, nós oramos pela obra missionária, nós oramos pelos missionários, nós oramos pelas almas, nós oramos pelas vidas, nós oramos pelos aflitos, oprimidos, nós oramos por aqueles que precisam e necessitam da Tua misericórdia, daqueles que precisam e necessitam da Tua piedade, ó Pai. Quantas vidas sofrendo, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, ó Pai, missionários, ó Deus, lutando pela Tua obra, lutando, ó Deus, aleluia, para pregar o Teu Evangelho em lugares, ó Pai, que é só o Senhor para ter misericórdia. E por isso, neste momento de oração, ó Pai, nós apresentamos a obra missionária em Tuas mãos, nós apresentamos, ó Pai, a nossa todos aqueles que aplicaram Teu coração para com a obra missionária, para ir, meu Deus, levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, que o Senhor possa abençoar os pés daqueles que levam a Tua preciosa palavra como missionário, que o Senhor possa abençoar aqueles, ó Pai, que oram pelos missionários, que dobram os teus joelhos, ó Pai, clama pela obra missionária, e que o Senhor possa abençoar também as mãos daquele que tem abençoado, ó Pai, a Tua obra, aleluia, aqueles que têm abençoado a obra missionária, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba em Tuas mãos, ó Pai, esta obra missionária, receba em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. É um versículo só, e o segundo já pode se assentar, amém? É só um versículo que nós vamos ler em nome de Jesus. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mais uma vez: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Podeis assentar, aplaudindo ao Senhor com as palmas. Deus, Ele tem nos dado poder e autoridade para que possamos pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. O Senhor falou isso acerca dos 70 discípulos, quando Ele deu ordem aos 70 para que fossem de 2 em 2 anunciar o Evangelho, ou que seja, fazer a obra missionária. E quando eles voltaram felizes, alegres, dizendo que os demônios sujeitavam, que eles oraram, o demônio caiu por terra, Deus fez uma grande obra, o Senhor abençoou, o Senhor foi com eles. Jesus começou, aleluia, dizendo, vamos pegar aqui no versículo 16 para vocês entenderem: quem ouve a voz, a mim ouve; quem vos rejeita a vós, a mim vos rejeita; quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aí vem o versículo 17:
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhe eles: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quer dizer, nós estamos sobre a autoridade de Deus. A autoridade de Deus está sobre a vida do homem, está sobre a vida da mulher, que se coloca diante da presença dele para fazer a sua obra. Só que esta unção e este poder, ele está sobre as nossas vidas, ele está sobre a vida do homem e da mulher, enquanto o homem e a mulher, aleluia, faz a vontade do Senhor. Esse poder também pode ser, ainda que momentâneo, ainda por uma repreensão a nós, ainda por um puxão de orelha, por um castigo, vamos dizer assim. Essa unção e esse poder, até que por momentos momentâneos, ou até definitivo, ou para sempre, ele também pode ser tirado das nossas vidas. Eu peguei alguns exemplos da Bíblia Sagrada para falar sobre a unção e a autoridade do poder de Deus sobre nossas vidas. Eu peguei alguns exemplos de homens. Eu peguei o exemplo de 3 homens e uma mulher. Louvado seja Deus. 4 homens e uma mulher, mas uma eu vou deixar ele de lado. Eu peguei o exemplo de Arão, Miriam, Josué e Caleb. 4 servos de Deus, 4, aleluia, 3 homens e uma mulher chamados por Deus, que foram dados sobre as suas vidas do que? Unção e autoridade de Deus, para que eles estivessem ali junto com Moisés e os demais, aqueles que queriam herdar a terra prometida, para lutar, para conquistar, pastor Valdir, a terra prometida. Mas esses 4 que eu estou falando para vocês, juntamente com Moisés, e mais um que eu deixei de lado, era os cabeças, era eles que ali o Senhor tinha de uma certa maneira capacitado de uma forma especial ou até diferente. Porém, meus irmãos, desses 4 que eu preguei o exemplo aqui, Miriam, Arão, Josué e Caleb, cada um desses 2 aqui teve um destino meio diferente. Eles dois tiveram um destino de uma forma, outros 2 de outras formas. 2 eles foram reconhecidos sendo irmãos de Moisés e tomaram a autoridade, foram cheios da autoridade de Deus para, junto com Moisés, até mesmo julgar o povo, ajudar o povo, orientar o povo. E Josué e Caleb para estarem à frente, também orientando o povo, sendo ali os olhos de Moisés, quando foram ali espiar a terra, quando foram espiar a terra e observar que a terra era deleitosa, a terra era produtiva, a terra tinha cachos de uvas gigantes, a terra era boa, a terra era fértil, ou em outras palavras, a terra era maravilhosa para se habitar. Porém, tinha o que naquela terra? Gigantes. Tinham gigantes naquela terra. Então a missão de Josué, aleluia, e Caleb era comandar ali, a tropa, comandar algumas pessoas para espiar a terra, trazer notícia para Moisés. Só que aí, irmãos, que entra, esses 4 tiveram uma unção sobrenatural do poder de Deus. A mensagem que eu quero trazer nesta noite: quem nós somos na presença de Deus? Quem nós somos? Qual a unção que nós temos? A unção de quem nós queremos? Ou a unção de quem nós temos nessa vida? A unção de Arão e a unção de Miriam? Ou a unção de Josué e de Caleb?
notamos que a unção de Miriam sobre a vida de Miriam e de Arão foi muito maior, porque Arão, ele foi o quê? Ele foi sacerdote. Aleluia, ele foi ali o principal sacerdote, ele era ali, né? O sacerdote maior, ele ali que comandava todos os sacerdotes ali, daquele acampamento, daquele lugar, ele era que estava à frente, foi escolhido por Deus. Mas porém, igreja do Senhor, ao longo da jornada de Arão, ele teve algumas falhas, e uma delas, quando Moisés subiu ao monte, e ali estava orando ao Senhor, e por 40 dias e 40 noites, Moisés ficou no cume daquele monte, orando e clamando ao Senhor, e o povo começou a se desesperar. Moisés desce, pudera 40 dias e 40 noites, quem aguenta ficar sem comer 40 dias e 40 noites? E o Moisés morreu, e então ali induziram Arão. Aqui eu começo a falar, aleluia, da deficiência da unção de Arão. Não desprezando, eu não estou dizendo acerca de salvação, tá, meus irmãos? Eu estou dizendo acerca da obra de Deus. Quem nós somos? Aqui eu vou mostrar para vocês a deficiência que Arão teve sobre dentro da sua unção. Arão deixou ser levado por todos do acampamento que queriam outro Deus. Arão não podia deixar-se influenciar. Quantas das vezes nós fomos chamados por Deus, temos a autoridade de Deus, unção de Deus, poder de Deus, glória de Deus sobre a nossa vida, mas deixamos ser influenciados, meus irmãos, por palavras erradas, pelo evangelho errado, por palavras errôneas, pelo falso evangelho ou pelo evangelho light. Quantas das vezes Deus nos chama para ser sacerdote, quantas vezes Deus nos chamou para ser ministro de uma palavra, ou ser um missionário, ou ser um pastor, ou um presbítero, ou um levita. Agora a moda agora é falar que quem canta bem é levita, chamou para o ministério de levita, do louvor, para louvar, para pregar, para orar no ministério de oração, mas deixa ser influenciado por qualquer coisa, deixa ser influenciado por palavras vãs. E o Senhor, irmãos, Ele não está em busca de pessoas que se deixam se influenciar, mas Ele está em busca de homens e mulheres com autoridades, que sabem o que diz a palavra de Deus e sabem o que quer viver dentro da palavra de Deus, para viver a obra de Deus, para viver na presença de Deus, com a autoridade de Deus. Nós não podemos deixar ser influenciado como deixou como se deixou Arão ser influenciado. Cuidado com as influências. Cuidado, Deus te deu poder, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, assim como deu Arão. Mas as influências, meus irmãos, vai acabar nos tirando da presença de Deus, vai acabar tirando a autoridade de Deus. E muitas vezes a influência não é nem de um crente desconcertado, não é nem de uma pessoa que vive no evangelho, é do católico, é do budista, é do jesuíta, é do espírita, até mesmo de um ateu. Por 2 vezes, amada igreja, eu fui desafiado por padres, um por um seminarista e outra vez por um padre. Mas irmãos, não teve jeito não. A primeira vez eu não tinha conhecimento da palavra, e eu fiquei ali, aquele seminarista tentando me enrolar, e eu falei para ele falou para mim assim, né, e falando para mim, acerca da pastor, que eu não quero aqui, porque nós estamos no ar, nós estamos aí falando, mas acerca do catolicismo, acerca de algumas coisas. E eu fui e conversei com meu pai na fé, pastor Sérgio Aparecido de Faria, que na época era novo convertido. E aí, meus irmãos, o pastor Sérgio falou para mim assim, fala para ele isso. Eu vou dizer, fala para ele de responder dentro da Bíblia Sagrada, aonde está escrito que Maria foi elevada ao céu. Se ele te mostrar na Bíblia, você vai falar para ele que você vai voltar para o catolicismo e vai ficar lá e vai até ser um padre.
Mas se ele não te mostrar, ele vai se converter ao Evangelho. E ele vai querer te responder: ah, mas lá no deserto, Apocalipse, quando a mulher, a virgem, foi elevada ao céu, você vai dizer para ele que não, lá não é a Virgem Maria, como diz o catolicismo, mas lá é a igreja de Cristo que foi elevada aos céus. Ele pode orientar, ele falou assim: ó, ele vai dizer que no rodapé da Bíblia, você vai dizer que rodapé da Bíblia não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, é conceitos de estudo o do homem. Irmãos, eu não vi a hora de encontrar esse moço de novo seminarista. Eu até ficava repetindo o que o Sérgio falou para mim, porque eu esqueci, irmãos. Era novo convertido, mas Deus foi bom. E eu encontrei com ele alguns dias depois. E ele falou para mim: e aí? Eu falei: rapaz, eu tenho uma pergunta para você. Se você responder a minha pergunta, eu deixo a igreja, eu deixo de ser crente, eu volto para o catolicismo. Até vou me tornar um padre, se você me responder. Porém, se você não responder a minha pergunta, aleluia, você vai se tornar um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele falou: pode fazer, porque você sabe que eu era novinho ainda, porque fazia muito tempo que eu tinha saído do catolicismo, fazia muito tempo que eu tinha convertido, e eu lancei a pergunta: aonde de Gênesis, Apocalipse está escrito na Bíblia Sagrada que Maria foi elevada aos céus? Porque a Bíblia responde para ele, tem mais resposta, ele me deu resposta, porque a Bíblia diz que não subiu aos céus, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí ele foi certinho, um certo minuto certinho, mas Apocalipse, aí eu falei: não, Apocalipse, quando fala da vida da mulher que foi, você vai entregar da igreja do Senhor, e ele, mas no rodapé também são palavras de conceito, estudo e entendimento do homem. E ele olhou e se assustou comigo: olha, eu dá um tempo para mim que eu vou conversar com o padre, e depois a gente vai ter uma conversa. Eu: tá não. Se passaram longos anos, meus irmãos. Longos anos se passaram, muitos anos. Um dia eu estou na feira, já casado, eu estava casado, para a glória de Deus, estava na feira com os irmãos evangelizando, e eu ouvi uma voz dizendo assim: irmão Rosley. Quando eu olho para trás, era o irmão seminarista. Junto com ele estava a irmã que, de mão dada, a irmã que era freira. E junto com o seminarista que estava com a mão dada com a irmã que era freira, aleluia, estava também duas crianças. E ele falou para esse irmão Rosley: eu deixei o catolicismo porque eu procurei os padres, e os padres não responderam a tua pergunta que você me fez. Eu fui para a igreja e descobri que Maria não foi levada realmente aos céus, mas foi conforme você me ensinou, e hoje eu sou crente da Assembleia de Deus. Eu falei: glória a Deus! Eis que o Senhor me deu unção, poder e autoridade, é para ser usado, não para ser deixado e ser influenciado. Arão foi influenciado, deixou-se influenciar, resistiu por alguns momentos. É um versículo, inclusive, da Bíblia que diz, não vou me lembrar agora, que não adianta a gente começar no espírito e depois terminar na carne. O importante é que você comece na carne, devagarzinho, bem lento, bem calmo, aprendendo, para que depois você vai se aquecendo. Que nem aqueles carros antigamente com vida alta, tinha até que empurrar, né? Mas quando o bichinho pegava também, ninguém segurava mais. Aleluia. Quer dizer, não adianta querer ser um bambambam de uma hora para outra, mas que a unção e o poder e a autoridade de Deus possa fluir em nossa vida e possa vir trabalhando em nossos corações, primeiramente, em nossa mente, em nossa alma, e nós possamos desfrutar da glória, do poder, da unção de Deus, aleluia. E nós não sermos influenciados, mas nós influenciarmos. Ali na posição que Arão estava, Arão tinha o que, igreja? Que?
influenciado e não ser deixado e não ser influenciado. E por causa disso, meus irmãos, mesmo como sacerdote, mesmo ele tendo o direito de ter uma morte digna, mesmo ele tendo o direito de pisar a terra prometida, de ver a terra prometida, de comer daqueles cachos de uva gigante, de gozar ali, aleluia, das coisas, aleluia, maravilhosas e gloriosas da terra prometida, terrena, eu estou dizendo, terrena, porque ele lutou, igreja, ele batalhou por aquilo, ele enfrentou o Faraó juntamente com Moisés, ele foi a voz de Moisés junto a Faraó, aleluia! Glória a Deus! Ele ali foi, juntamente com Moisés, o autor de tantos e tantos milagres ali no Egito. Outros tanto, a caminho da terra prometida, porque ele estava sempre do lado direito de Moisés. Ele era ali, aquele que trocou da parte espiritual e ministerial do povo. Ele é aquele que trocou da parte espiritual e a ministerial da vida de Moisés, porque ele era um intercessor. E olha a forma que ele morreu. A Bíblia Sagrada vai dizer, pela sua falha, pelo seu erro. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele sobe juntamente com Moisés e o seu filho Eliezer. Ele sobe ao cume de um monte. Olha que coisa, Márcia. E ele tem ali agora, aleluia, Arão que desinspira as suas vestes. Olha, a partir de agora você não é mais sacerdote, você não vai perder a salvação. Não. Mas na terra prometida você não vai entrar, e o seu sacerdote vai ser lembrado pela metade. Arão vai passar para o seu filho agora, essa descendente vai passar, tirou-se a roupa, vestiu-se ali, Eliezer, e desceu-se do monte, e Arão ficou ali numa caverna, esperando os dias da tua vida se finar, meus irmãos. O homem que ia ser sepultado como sacerdote, lembrado como sacerdote, o primeiro, ali que foi ordenado por Deus, mas ele deixou isso, ele não teve o direito de gozar isso em terra, aleluia, de ver o seu nome ser exaltado ali diante dos olhos das pessoas, pisar na terra prometida, porque, meus irmãos, ele deixou ser influenciado. Cuida da tua unção, cuida do poder que Deus colocou na tua vida, cuida do dom que Deus te deu. Deus não te deu o dom de revelação, cuida dele. Deus não te deu o dom de profecia, cuida dele. Deus não te deu o dom da palavra, da ciência, do conhecimento, cuida dele. Deus não te deu o dom da oração, da intercessão, cuida dele, para que você possa fazer a obra do Senhor. Agora nós vamos olhar para a vida de Miriam. Será que tem pessoas aqui que querem também a unção de Miriam? Veja bem, eu não estou falando contra o sacerdote. Eu estou dizendo, apontando ali a falha de Arão como sacerdote. Ah, pastor, é a unção de Miriam. Quem que é a unção de Miriam? Miriam também foi importante no ministério de Moisés. Com certeza. Ela que organizava todas as coisas, as mulheres. Ela que tomava conta do acampamento, sabe? Ela que cuidava de várias coisas ali. Mas de repente, irmãos, começou um tal de ciúmes, uma contenda ali no meio do acampamento. Começou um tal de tititi daqui, tititi dali. E lá está Arão de novo, hein? Arão ainda está nessa ainda, Arão ainda está nessa. Aí a Bíblia vai dizer que Miriam, juntamente com Arão, que vai fazer, irmã Márcia? Criticar Moisés, se opor contra Moisés, se opor contra a obra de Deus, apoiar o povo, apoiar o erro, apoiar o pecado, apoiar o despedidista, a fofoca, a contenda que estava no meio ali. Louvado a Deus, Miriam se opôs. Quantas das vezes, meus irmãos, nós se opomos contra a palavra de Deus? Porque Moisés aqui não é um simples pastor, não vou deixar Moisés até de lado também. Moisés aqui simboliza o próprio Deus. Quantas das vezes nós se opomos contra Deus? Quantas das vezes nós se opomos contra o Senhor? Alabaço de brincando na batalha, dando ouvido a conversas, a contendas, a discrimidice, e aleluia, e começamos a colocar em
falar, deixa ele falando sozinho com a parede, com quem ele falou. Faça a vontade de Deus, não dê ouvido à voz do inimigo, porque quem é o dono das fofocas, das mentiras, das injúrias e das calúnias é Lúcifer, é o inimigo da nossa alma. E quantos com o sangue de Miriam, meus irmãos, muitas das vezes querendo fazer, mas ali não, fulano é isso, fulano falou aquilo outro, aquilo. Quando você chega para resolver o problema, não é nada daquilo que um falou, que o outro falou, não tem aquela brincadeira. Quem já brincou disso? Eu brinquei muito de telefone sem fio. A nossa irmã, a professora de memória deve fazer essa dinâmica na escola, né? Olha lá. Aleluia. Telefone sem fio. Começa uma história de um jeito até verdadeira, ou pelo menos com um pedacinho de verdade. Termina com uma falsa acusação. É isso que Miriam fez. Influenciou novamente. No tanto que ela ali foi tanto contra Moisés, que Moisés precisou reunir o povo e fazer ali o que nós falar numa reunião. E quando clamou a Deus, Miriam, ela ficou leprosa. Ela, escuta bem que eu vou pregar para vocês, que eu estou pregando para a Bíblia. Ela e Arão também. Porém, Arão não foi atacado pela lepra, mas ele também era para ter sido castigado. Olha a unção de Arão, que Arão tinha protegido da lepra, mas não dava valor. Aleluia. Então nós fazemos a obra de Deus, irmãos. A primeira coisa que nós temos que valorizar é a unção de Deus sobre a nossa vida. É a glória de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que valorizar. Aleluia. Valorizar. E ali então, ela ficou leprosa, foi separada do acampamento e ficou 7 dias. Era como Deus está vendo, minha chefe? Está vendo, minha chefe? Não é desse jeito. Quantas das vezes, com todo o respeito, eu estou pregando aqui agora, não acontece na nossa vida. Deus está falando do lado alto: minha serva não é assim, meu servo não é assim. Eu quero mais de ti. Eu quero que você, aleluia, faça mais para mim. Eu quero que você se aprofunda mais nas minhas coisas. Eu quero mais de você, eu quero mais de ti. E nós estamos lá, né? Com a falha de Miriam. Aleluia. Muitas das vezes estamos lá, sempre entrando em contenda, entrando ali. Irmãos, deixa isso de lado. E Miriam ali foi levada ao isolamento. Deus não é dessa forma. Moisés precisou interceder a ela, clamar por ela. E o Senhor purificou a lepra de Miriam, porque lepra naquela época não tinha cura, era a morte. E o Senhor purificou a lepra de Miriam. Mas mesmo assim, aleluia, olhando para tudo isso, Miriam, juntamente com Arão, não teve o prazer de pisar na terra prometida. Ainda que quantas das vezes nós deixamos de desfrutar do melhor do nosso ministério, do nosso chamado, porque muitas das vezes nós estamos deixando, aleluia, a glória de Deus de lado, a unção de Deus de lado, aleluia, o chamado de Deus de lado, a virtude que Deus, aleluia, concedeu em nossa vida de lado. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de mudar a história, o curso da tua vida espiritual, da minha vida espiritual, da nossa vida espiritual, da nossa vida ministerial. Aleluia. Se Deus lhe deu a unção de Arão, aleluia, deixa as palhas de lado e usa somente a unção que Deus te deu de sacerdote, de homem de Deus, daquele que está na frente em oração, e também de mulher, aquele ou aquela que está na frente
frente de oração, de jejum, de consagração, ciclo de oração, campanha de oração. Está frente, vamos para o monte, vamos evangelizar, vamos fazer uma equipe, aleluia, de visita, e vamos visitar o irmão João, o irmão Benedito, o irmão Bastão, vamos visitar a irmã Georgina, a irmã Manoína, mas vamos fazer a obra de Deus todas juntas, ou todos juntos. É isso que Deus quer, é isso que Deus tem para mim e para você. Por causa de falhas que podiam ser evitadas, Miriam e Arão deixaram de regozijar ou de receber a exaltação, aleluia, de ver a glória de Deus, de ver a terra prometida, aleluia, terrena, a tanto eles desejavam. Que nós possamos então olhar para o exemplo de Miriam e Arão e dizer: Senhor, eu não quero ser influenciado, eu não quero viver em contenda, eu quero viver a tua presença, eu quero a unção de Josué e Caleb sobre a minha vida. Aleluia, dois moços, eram novos ainda, mas estavam ali diante da presença de Deus. Aleluia, a Bíblia não fala muito acerca de Caleb, mas fala muito acerca de Josué, a qual ele foi escolhido por Moisés para estar a seu lado, e Josué levou a sério o chamado. Ei, quem é Josué aqui? Levanta a mão da glória a Deus. Quem é Josué aqui? Levanta a mão da glória a Deus. Quem é Josué aqui? Aleluia, aquele que foi chamado por Moisés, por Deus, ou por Moisés, e ali esteve do lado de Moisés até os últimos dias da tua vida, sendo então ali escolhido para ser sucessor de Moisés. Josué não tinha tempo, meus irmãos, para ser influenciado, porque ele que influenciava. Aleluia, Josué não tinha tempo para ouvir as fofocas, as mentiras, contendas que vinham ali sobre os seus ouvidos, como contaminou a vida de Miriam, porque ele estava preocupado em dizer: eu vou estar do lado de Moisés, eu quero entrar na terra prometida, eu quero viver a promessa de Deus na minha vida, não só a promessa celestial, mas eu quero viver também a promessa terrena. Porque quem diz que não quer desfrutar das promessas terrenas é mentiroso, meus irmãos, porque eu quero. Quem quer desfrutar das promessas terrenas, levanta a mão. Quem quer desfrutar das promessas terrenas, levanta a mão. Só você que quer, dá um brado de glória. Unção de Josué e Caleb é uma unção totalmente destinada, que foi guardada pelos dois. Olha, vem cá, Josué. Quem sabe Moisés falou: vem cá, Josué, vem cá, Caleb, junta esses homens aqui, ó, e vai rodear a terra, vai espiar a terra. Olha lá para nós, vai dar uma olhadinha. Se vai ser fácil, complicado, difícil é ser grave, mas vamos ver qual vai ser a nossa estratégia de andar na terra prometida. Olha como que é, ser boa mesmo. Se é verdade que ela é uma terra deleitosa, que manda leite e mel, e lá vai Josué e Caleb, junto com mais os tantos. Irmãos, como tem gente covarde e medrosa em nosso meio. Não fala nosso meio, no meio do Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que vê a obra desfalecida, abandonam, mas não quer seguir em frente a fazenda. Irmãos, eu disse uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, a mamãe viu falando dessa pessoa. Eu falei olhando no olho dessa pessoa, não falei por trás não. Eu falei olhando no olho dessa pessoa. Sabe como é que essa pessoa? Eu falei: jamais, se eu tivesse nesse lugar, uma igreja aqui do jeito que está, sozinha, abandonada, jamais eu ia abandonar o bairro. Eu ia ficar aqui nessa igreja, ia chorar, ia berrar, clamar, bater as mãos, pés no chão, dizer: Deus, envia as águas, envia as vidas, o Senhor tem que estar comigo. Essa igreja não pode fechar as portas, a igreja não pode ficar vazia.
eu ia fazer de tudo, e até poderia ser, depois que eu vi a obra ser feita, de tantas lutas, sofrimento, angústia que o irmão passou, eu poderia até depois pensar em deixar a obra, mas como está aqui, jamais, porque nós não podemos ser soldado covarde, nós temos que ter a unção de Josué, nós temos que ter a unção de Caleb. Tem gigante, tem demônios, o inferno é contra nós, Satanás dá uma fúria para essa igreja com a tua vida, mas o nosso Deus é maior. Eliseu disse a seu moço, Arulabaço de Bicanta, maior é aqueles que estão conosco do que esse que vem contra nós. Olha, não vê nada, Senhor, abre os olhos do moço para que veja a moço de Viana da Caia. Eis que vem os carros e cavaleiros de fogo. Ei, o Senhor está contigo. O gigante pode ser grande demais e pode ser vários, mas o teu Deus é maior que tudo e todos para te dar vitória. Um chão de Josué e Caleb, quando voltar, não, Moisés, não dá, tem gigante, a terra é boa, tem pé, olha, tem cacho de pé de uva é boa, né? Tem cacho de uvas gigantes, a terra é deleitosa, manda leite não, mas não dá não, Moisés, não dá por quê, gente, o que está acontecendo? Tem cada gigante lá, Moisés, Moisés, lá é terra de gigante, ó, sai fora. Vamos sair de fininho, vamos escolher outra terra. Josué e Caleb, não, Moisés. É essa, Deus falou que nos dá, é essa. É essa, Moisés. Tem gigante, mas é nossa. Está povoada agora no momento, mas Deus prometeu para nós. Ei, vai em busca da tua promessa na presença de Deus. Ei, vai em busca daquilo que Deus falou que ia fazer na tua vida, que ia te dar. Eu estou falando da ordem espiritual, entendeu? Vai em busca, porque Deus tem para te dar. Ele não te trouxe até aqui para depois você desfalecer, para depois ficar como Arão e Miriam. Mas Deus nos chamou para ser Josué e Caleb. E sendo Josué e Caleb, irmã Diana, irmã Carmen, irmã Márcia, irmã Marinês, sendo Josué e Caleb, nós vamos ter o direito, sabe do quê? Sabe do que, pastor Moisés? Nós vamos ter direito. Sendo Josué e Caleb, sendo Caleb, sabe que nós vamos ter direito? Pelo menos Caleb. Josué tem mais destaque, né, irmã Marcos? Mas sendo Caleb tá bom, tá? Porque Caleb chegou, olha, eu quero o que me foi prometido. Josué, a terra que foi prometida, a minha parte da promessa, eu quero. Sabe por que ele teve direito de escolher? Porque ele honrou a unção, a glória e o poder de Deus da vida dele. Honra a glória de Deus, honra a glória de Deus da tua vida, honra a glória de Deus da tua vida, honra a glória de Deus da sua vida. Honre, 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 honre. Alabaçurica, alabaçurica, honre o teu chamado. Honre a unção que Deus tem na tua vida. De mulher virtuosa, pastor, eu não pego, mas você é mulher virtuosa, foi chamado para estar do lado do homem de Deus, para fazer a obra de Deus. Pastor, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, mas você foi chamado para estar na presença de Deus e com seu testemunho de vida ganhar almas para Cristo. Não rejeite ou não lance fora da tua vida a unção e a glória de Deus. Quem pode receber esta palavra, levanta a mão da glória a Deus. Para encerrar, para esta mensagem, chama as coisas ainda mais. Para encerrar essa mensagem, para não ficar sem um final. Não seja como Arão
ira, mas seja como Josué e Caleb, que dos 20 anos para cima, os únicos que entrou na terra prometida, se chamou o quê, pastor Vitor? Josué e Caleb. Olha que coisa, do que saíram do Egito, tá? Do que saíram com 20 anos para cima, né? Do Egito, saíram do Egito, que teve o direito de entrar na terra prometida, foi só 2. Então seja esses 2. Queira na tua vida, você orar, Senhor, me dá a unção de Josué, me dá a unção de Caleb, me dá a autoridade de Josué, me dá, meu Deus, aleluia. Como eu posso dizer assim, autonomia, né? Vamos dizer, a autonomia de Caleb chegar, eu quero aquilo que me foi prometido, opa, eu lutei, eu batalhei, eu fui espiar a terra, eu tenho que vir aqui, eu quero agora, Josué, aquilo que foi me prometido, a autonomia, aleluia, de Caleb, e a obediência e a unção de Josué. Que Deus abençoe esta igreja. Bata as palmas bem alegre para Jesus. Eu vou chamar aqui 5 revelações. Vou passar para o pastor Vitor e para o pastor Bárbara. Se eles quiserem melhorar com a revelação. E também a irmã Fusilete, se quiser. Vou chamar 5. 3 irmãs. Vai fazer, eis que as minhas mãos estão sobre ti, para que faça a minha obra. Cadê vocês? 3 irmãos, você vê que as mãos deles estão sobre vós, para que vocês possam fazer a obra do Senhor. 3 irmãs, cadê? Não quer? Eu não vou insistir. Não é que não está sobre vocês, não é que vocês é revelado. Rosilene, a irmãzinha inteira não é, não, mas pela fé. Cadê? Marinês, faltou uma irmã, é 3. Adriana, pode aplaudir o trem dos Cristo. Tem um irmão em nosso meio. Olha que coisa linda, irmãos. Ô irmão, que coisa. Essa revelação, quando o Senhor me deu, muito alegrou meu coração. Porque eu tenho certeza que o Senhor me deu essa revelação, um dia de ouro, uma mensagem como essa, muito alegrou meu coração. Está mandando dizer para um desses irmãos: o meu chamado ainda na sua vida está em pé. Cadê você? Cadê você? Ainda não, meu querido pastor Dalber. Alabá, suribicando, alabá, oriando, alabá, suribicando, alabá. Tem 4 dessas irmãs que o Senhor está te curando de uma infecção no sangue, e essa infecção tem tomado conta dos seus rins, fígado, e tem subido para o coração e cérebro, e o Senhor vai curar essa infecção alô, no sangue dessas 5 irmãs. Cadê vocês? Não querem? Não vou insistir. Alô, pastor, foi gracinha, revelação já passou. Não, eu passei agora 3, essa é a terceira. Falta 2 aí que eu vou passar. 1, 2 com a irmã Socorro, 3 com a irmã Márcia. Falta mais 2 pessoas. Rápido, por gentileza. Irmãos Helena, não é receber pela fé? Não quer? Vou deixar lá. Marinês, Helena pela fé. Cadê a outra irmã? Não quer? Não vou assistir. Rainara, pode aplaudir o rei dos reis. Tem 2 desses irmãos, o pai está dizendo, aleluia, que ele hoje, você acha que muitas vezes o problema seu é algo no coração, ou é de fraqueza, um problema no sangue, físico, e o pai diz que o problema desses 2 irmãos é totalmente no fígado, e o Senhor está por lá, é o fígado dele que está trazendo todo esse problema no teu organismo, e o Senhor vai te curar hoje. 2 irmãos, não é o Viana, você pela fé, Isaac, cadê o irmão? O outro está aqui, ó. Não quero, não vou insistir. Pastor Edson, pode aplaudir o rei dos reis. A última revelação vou passar para o pastor Vitor. Tem uma dessas irmãs e 2 desses irmãos. Amém? Uma dessas irmãs e 2 desses irmãos. Que o pai está dizendo. Tenho ouvido a tua oração e recebido os teus jejuns.
Descansa o coração. Vou confirmar o teu amor. Duas aqui? Não. Não quer? Receba o vergonha, em nome de Jesus. Não é a irmã Rosilene ainda? Receba, Maria, em nome de Jesus. É outro irmão, não quer? Ela está em janeiro, o seu amor e o seu Jesus. É um de vocês que vai para servir com uma palavra. Wesley, pode aplaudir no Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais palmas para Cristo, igreja. Aleluia. Amém? Saúde a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amados, mais uma vez na casa do Senhor, para junto poder agradecer, louvar, exaltar e bendizer esse santo nome. Amém? Aleluia. Pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. Amém? Verdadeiramente que Ele tem nos dado a sua presença constante do nosso lado, em nome de Jesus. Fique em pé para nós fazermos a oração, que é mais oração, mais bênção, mais graça, mais irmão. Soberano Deus e Pai de glória, novamente diante da tua santa e bendita presença, papai, Santo Deus, aqui estamos para exaltar o teu santo nome. Por tudo que tem feito por nós, Senhor, te peço, continua com as tuas mãos santas de poder, olhando do céu, contemplando, Senhor, a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, o trabalho, o salário de cada irmão, de cada irmã. Olhando, Senhor Deus, também para os nossos familiares, de perto e de longe, fazendo a obra de transformação, de libertação, de salvação, pelo amor e poder da tua palavra, pois eles precisam da tua misericórdia, precisam de salvação, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senta e palmas para louvar os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem três pessoas que o Espírito Santo de Deus revela. Essas três pessoas foi alguém enviado pelo adversário para tentar fazer a sua cabeça para trocar de igreja. É isso que o inimigo faz. Ele sabe que cada vez que você planta uma plantazinha no lugar e você tira dali para ali, arrisca morrer. Amém? Né? Assim? Ele sabe que cada vez que você planta para ali bonitinho, mas se você acha que está no lugar errado, vai tentar consertar e termina, às vezes até está torta, você vai aprumar ela e ela termina morrendo. Mas o sangue de Jesus é poder para dar vida. Está aqui no nosso meio. Alguém tentando falar, mas a igreja não tem ninguém, umas coisas que só Deus tem misericórdia. Cadê a pessoa? Três pessoas. Nenhum, aleluia, glória a Deus. Eu vou lá na porta assim, mas falta duas, três pessoas. Amém? Adversário aleluia, com a sua sagacidade, como fez com Arão, né? Amém? Aleluia, glória a Deus. Dois, amém? Aleluia, glória a Deus. Você precisa de uma igreja onde você tem mais liberdade. Você precisa disso? Amém? Nós precisamos de conservar cada vez mais a nossa vida na presença de Deus. Eu falei para um determinado irmão, dei um conselho para o irmão, para ele vestir a capa e assumir a posição. Uma semana depois ele saiu da igreja. E eu falei, você para mim é uma vergonha. Para mim, para Deus você nem fala. Porque você não precisava de mudar de igreja, você precisava de consertar a sua vida como Cristo. Nem você precisa, nós não precisamos de igreja mais, nós já estamos na igreja. Ou nós já somos a igreja de Cristo. Nós precisamos de aperfeiçoar cada vez mais a nossa presença, a nossa vida na presença dele. É isso? Amém? Aleluia, glória a Deus. Uma coisa eu estou sentindo aqui. Que Deus está nesse lugar. Uma coisa eu estou sentindo aqui agora. Que Deus está nesse lugar.
Louvado, santo e bendito o nome do Senhor. Tem uma pessoa que começou uma dorzinha, mas depois eu estou no ombro, conforme a posição, doía. Mas chegou o ponto de, às vezes, você não dá conta de levantar o braço dessa pessoa. Ele vai, palma para Jesus, amém. Aleluia. Sangue de Jesus é poder da vitória. Sangue de Jesus é poder da vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bom. Ele diz: esses sinais seguirão os que crerem. Não estou dizendo que, aleluia, querem ensinar coisa para certas pessoas, mas já me aconteceu. Já me aconteceu. E às vezes eu senti uma dor. Quem é você? De onde você vem? Quem te mandou? Eu sou um ungido do Senhor, servo do Senhor. Você não tem poder na minha vida. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. E nunca vai repetir. Amém? Nós temos que ter autoridade de não concordar e aceitar certas coisas na nossa vida. Amém? Porque o Senhor nos deu. Se eu tenho autoridade para orar por alguém, a pessoa ser liberta, nós temos essa mesma autoridade de orar por nós mesmos e ser liberta. Ou não? Ou só serve para os outros? Amém? Aleluia, glória a Deus. Não estou dizendo que nós não podemos sentir, sente, mas, aleluia, eu estou dizendo que muitas vezes a pessoa, nem todo mundo está preparado. E a ver, e amanhã eu vou no médico. Não estou passando bem. Foi assim que a Bíblia nos ensinou. Amém? Aleluia. Primeiro, o Senhor é Rei de Deus. Depois as demais coisas do serão acrescentadas. Aleluia. E o Senhor, Ele está pronto para nos socorrer e nos dar vitória. Amém? Quero dizer para os irmãos, não aparecendo a minha pessoa, mas a pessoa de Cristo, que eu tenho falado para algumas pessoas. Até o momento, eu não conheço médico e nem remédio. Porque cada vez que toca em mim, eu mando, sai fora. Amém? Lá em casa não tem remédio. E eu não fui médico. Não sei, a última vez foi quando eu caí lá no Pará. Eu levei uma surra. Amém? Me deram uma surra lá no Pará. Uma pessoa insistiu em ir para o Pará e queria por tudo levar a igreja. Cansei de tentar convencer, mas não convenci. E ele foi. E depois que chegou lá, começou a igreja e ele começou a reclamar que não ia ninguém. E eu peguei, olhei a Deus e pedi a Deus para ir lá, para permitir. Deus permitiu para mim uma vez, mas eu levei ferramentas e arrumei para serviço lá e fui 5. Na terceira vez eu caí. Teve um derramamento de sangue nessa pasta aqui, ficou da cor dessa caixa. Depois, eu fui de novo. Na terceira vez, na quarta vez eu caí, mas eu caí mesmo. Quebrei a perna. Mas eu não tinha dúvida. Nunca pensei que foi por acaso. Porque por acaso Deus não está presente. Eu tenho certeza que foi Deus que me bateu, porque Ele não mandou eu 5 vezes. Eu fui 5. Ainda foi depois disso, ainda foi mais uma vez buscar as coisas que eu tinha deixado. Mas, amém? É para nós aprender a andar conforme a vontade de Deus. Se nós andar direito, as coisas só seguem bem. Amém? Tem uma das pessoas que está no nosso meio, que essa pessoa, ela tem uma sinusite crônica. Tem época que essa parte da cabeça chega, não pode nem tocar. Chega no momento de pôr a mão, sentir que está quente a testa. Proveniente de uma sinusite crônica antiga que passa e volta, passa e volta. Essa aqui. E o Senhor está dando então. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem época? Aleluia. Glória a Deus. É igual. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Uma das pessoas do nosso meio, aleluia, está com a dor aqui nessa parte, amém? Aleluia, na coluna, na junta aqui, conforme a posição, falta travar. É na coluna, mas ataca nessa parte aqui
aleluia, abaixo das pessoas, quando a pessoa está aqui no nosso meio. De tempo em tempo, isso repete, e Jesus vai te dar vitória. Aleluia, glória a Deus, conforme a posição, e aleluia. Também, além disso, quando respira, dói a pessoa. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Não é uma massa, não é, aleluia, glória a Deus, é aleluia. Amém? Não temos que ter dúvida, temos que confiar. Várias mãos levantadas, mas a pessoa revelada não levantou a mão. Fala para Jesus também. Essas são as revelações que o Senhor permitiu. Volta a palavra para o pastor e as palmas louva, exalta e bendiz o nome de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, na paz do Senhor Jesus, a oração que o pastor Vitor fez, o Senhor Jesus, ele revelou aqui uma das minhas irmãs, a qual o Senhor, ele mostrou em batizão, você assinando alguns papéis, e Deus falou, através da revelação, que está entrando com providência, te dando vitória, por intermédio de um voto que você fez entre você e Deus. Amém? Cadê esta irmã? É uma bênção. Isso, irmãs, recebe um milagre, a bênção, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. O Senhor Deus, ele revela uma irmã, a qual o coração desta irmã está muito triste mesmo, diante de algumas coisas, algumas situações que têm surgido dentro do seu lar, dentro da tua casa. E o Senhor Deus, ele está revelando nesta noite que ele está visitando a tua casa, está visitando a tua família, entrando com providência, dando vitória. Cadê esta irmã? Bem rapidinho, porque na hora não quer, pela fé Deus abençoe. A revelar, bate palmas e dá glória para Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus revela aqui um dos meus irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor, que você tem colocado e determinado um propósito no teu coração, e o Senhor Deus manda dizer na revelação que é para você ser firme neste propósito, aleluia, porque grandes coisas ele vai fazer por intermédio da tua vida. Cadê este irmão? Não quer bênção? Bem rapidinho, pela fé, isso, toma posse da bênção, da glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Última revelação do lado das minhas irmãs. Aleluia. Eis que diante de ti eu vou colocar uma porta grande. Aleluia. Eu vou te colocar em um patamar que você vai glorificar o meu nome. E Deus está dizendo aqui na revelação, aleluia, que Ele vai fazer não por causa dos teus méritos, aleluia, mas porque Ele é o Deus que cumpre promessa. Cadê essa irmã? Bem rapidão, pela fé, não vai, belíssima Marinense, toma posse, glória a Deus, oportunidade. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos amados ouvintes de internauta que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Hoje o Senhor terminou um pouco mais tarde, mas quarta-feira, a partir de quarta-feira volta tudo normal. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, tem um anúncio importante para vocês aqui, né? Em nome do Senhor Jesus.